Agora vamos ver os pronomes oblíquo. A palavra oblíquo, o que significa? Primeiro a gente viu que era do caso reto, que ele agia como sujeito. Eu, você, ele, nós, vocês, eles. E agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se referem ao objeto. Isso mesmo. Sim, sim, sim. Calma que eu vou explicar. Esses são os pronomes oblíquos. Eles vão estar sempre no objeto. Eles vão acrescentar informações ao verbo. Vou explicar. Mas veja que tem pronomes no singular e no plural. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para a gente poder entender a diferença entre eles. Alguns sempre me perguntam, né? Me, mim, te e ti. Qual é a diferença? Então, a partir de agora a gente vai aprender, mas é importante você entender que esse pronome ele vai estar sempre no objeto. Veja aqui, ó, ele, nós, vós, eles. Parecem que está se referindo ao sujeito, né? Mas você vai perceber que ele vai ser usado no objeto. Por exemplo, vai ter aqui ela, aí você, por estar no objeto, você vai perceber, vai compreender que é oblíquo. Então, se tiver no sujeito, é pronome do caso reto. Mais um exemplo. Vamos ver vários exemplos, na verdade, várias frases. Mas, primeiro de tudo, uma observação. Veja. Comigo. O que significa? Por exemplo, se eu for falar João foi ao cinema junto com eu. Não, eu não falo dessa forma. Eu falo comigo. Entendeu? Ó, João foi ao cinema com eu. Não é assim que a gente fala. O melhor seria assim. Calma. João foi ao cinema comigo. Que significa a mesma coisa. Contigo, ele vai ter o significado de com você. Só que nesse caso você pode usar qualquer um dos dois. Você pode usar contigo e pode usar com você. Pois é, português é chato. Entendeu? Vamos trocando aqui nas frases. Então, João foi ao cinema com você. Tá correto. Ou você pode substituir pelo contigo. Entendeu? Pode usar um dos dois. Mas o terceiro, consigo, essa palavra
ele, nesse momento, ele está sendo analisado como pronome. Ele pode ser usado como o verbo conseguir, mas com o pronome ele vai ter um significado diferente. Consigo, ele vai significar, por exemplo, se eu falar João foi ao cinema com ele. Então, a pessoa pode falar consigo. Não é um costume a gente usar essa palavra. A gente usa mais a expressão com ele. Mas é para ajudar você a entender no contexto que essa palavra vai mudar o sentido, certo? Vamos ver outro exemplo. Tá vendo? Ó, nesse caso, eu consigo ir ao cinema. Então, a palavra consigo é um verbo. Mas na segunda frase, é um pronome. Entendeu? Eu fui ao cinema com ele. Mas não é costume as pessoas falarem ou escreverem dessa forma. Como é que elas falam? Eu fui ao cinema com ele. Assim fica mais natural, certo? Entendeu? Bem claro? Então, é importante você entender que comigo é o mesmo que com eu, contigo, com você, consigo, com ele, conosco, com nós, convosco, com vocês, eu não tô junto, só vocês. E consigo, com eles, certo? Só para você entender as pessoas de quem está se falando. Mas a palavra consigo é mais usada como verbo. Vamos ver a diferença de me e mim. Os dois se referem a mim, a pessoa que está falando. O Antônio me convidou para trabalhar com ele. Então, o me mas como é que eu vou saber quando usar me e mim? Então, me, tanto me quanto mim se referem à primeira pessoa. Eu, no caso. Mas a palavra mim vem junto de preposição. Veja só. Ó, veja a diferença. João comprou um presente para mim. Por que eu vou usar mim? Então, mim eu vou usar no final da frase. Ou, por exemplo, mesmo que ali tenha uma vírgula e eu vá continuar explicando, mas aquela frase ela já tem o sentido dela completo. Então, como a ideia está finalizada, eu vou usar o mim. Mas vai sempre estar junto de preposição. Entendeu? Eu preciso usar a preposição e a palavra mim. Vamos ver o outro exemplo, o exemplo anterior. O Antônio me convidou. Mas tem preposição junto? Não tem. Mas se eu trocar, entendeu? Antônio convidou a mim.
Então, eu coloquei no final da frase. É por isso que eu troquei pelo mim e coloquei a preposição a. Então, esse a, ele está sendo usado como preposição. O a, ele é usado de várias formas, mas vou dar uma sugestão aqui. Não fique preocupado em saber, o a agora é uma preposição, é um artigo, o que é... Não, calma. Com o tempo você vai se acostumar a usar, certo? Quando você for enviar sua mensagem ou e-mail, aí você vai se acostumando com a frase completa, você vai memorizando. Por exemplo, eu sou ouvinte. Quando eu vou mandar uma mensagem, eu não fico pensando, agora eu vou colocar um verbo, depois eu vou colocar uma preposição, agora eu vou colocar outro verbo. Não, um pronome, não. A frase já surge completa na minha mente e eu vou lá e digito, porque eu já me acostumei a usar. E vai acontecer o mesmo com você se você praticar sempre. Aí você vai se acostumando e na hora as frases vão surgindo. Esquecendo não, vai surgindo. Certo? Entendeu? Mim vai estar no final da frase e vai estar acompanhada de preposição. Beleza? Agora, por exemplo, nessa frase, se eu quiser usar o me, vou fazer uma pequena mudança. Na frase, o me está lá no meio, não está no final. E não está acompanhado de preposição. Então, João, o presente ali que estava sendo um substantivo, agora ele passou a ser um verbo. Era um substantivo e na segunda frase representa uma ação. João me presenteou. É me dar um presente. É como se na palavra presenteou estivesse essa ideia, né, de dar um presente a alguém. Então, ele presenteou. Mas calma, que depois no vídeo de verbos a gente vai explicar mais. Mas agora o foco são os pronomes. Entendeu? Me e mim são diferentes. Agora, te e ti. Como é que é usado? Qual é a diferença? Vamos ver mais adiante. Por exemplo, aconteceu um show, tá lá na balada, e nós dois fomos pra balada. E aí eu combinei de te pegar às 8 horas, certo? Então, eu usei no meio da frase, não está acompanhado de preposição, então eu vou usar te. E esse te está se referindo a você. Você poderia usar te, eu te busco. É porque vou de carro para ir pro show. Mas você poderia trocar também. Eu busco você às 8 horas. Eu vou lá de carro, pego você às 8 horas e a gente vai pro show, certo? Nesse caso eu usei o te porque tem o significado de você. Se refere a você. E o ti? Veja a frase. A
o menino está lá distraído e atrás dele estão os livros. Viu? Tá no final da frase e também está acompanhado de preposição. Então, te e ti pode substituir você. Veja só. Viu? Olha, o livro está atrás de você. Então, a palavra vocês pode usar no começo, no meio, tanto faz. Com ou sem preposição. Mas te não vem acompanhado de preposição e ti vem acompanhado. Mas lembra tem o sujeito, quem é? O livro. Quem é o verbo? Está. E o objeto, o ti vai estar aqui no objeto. Ou a palavra você também estaria aqui no objeto, significando que é um pronome oblíquo. Beleza? O verbo não. Se o pronome estiver aqui no sujeito, então é um pronome do caso reto. Se está no objeto, é um pronome do caso oblíquo. Coloca isso no juízo. Outro exemplo. Você conhece um tipo reflexivo? Significa o quê? Eu pratico a ação e também sou eu que sofro a ação. Como é que isso acontece? Por exemplo, tá vendo aí o desenho? Eu mesma fui andando, tinha uma mesinha, eu me distraí e aí bati o meu pé na mesa. Então, eu mesma machuquei o meu pé. Veja a frase. Então, ela sozinha se machucou. Então, por isso eu usei a palavra se. De novo, se não está acompanhado de preposição. E também não está no final da frase. Mas viu? Esse é o uso informal. O uso formal seria como? Então tem o hífen junto ao verbo e depois tem a partícula se. Tem o mesmo significado. Mas na conversa, no dia a dia, a conversa informal vai usar a primeira opção. Ela se machucou. Bateu o pé. Coitada, dói. Mas, e a palavra se? Pronome se, como é? Veja a frase. Muitas pessoas gostam de citar essa frase. Cada um por si e Deus por todos. Então vamos lá. Se está junto de quê? Preposição.
Mas veja. Viu uma vírgula? Isso mostra que aquela primeira frase ali está encerrada. O sentido dela já está completo. Então, por isso que eu usei se. Às vezes usa a palavra se junto com a palavra mesmo. Por exemplo, ela conhece a si mesma. Então, a palavra se está junto da palavra mesma. Mas o se vai sempre estar acompanhado de preposição. Certo? Entendeu? Ficou claro? Às vezes parece um pouco difícil, muita informação, mas o uso é que vai fazer você se acostumar e aprender. Nós, ouvintes, estudamos a língua portuguesa sempre, a gente nunca para. Porque, né? É difícil, é muita regra. Libras também pode ser aprofundada da mesma forma. Veja outro, no caso de Teiti de novo. Veja, a mulher está aí olhando para o relógio, esperando. Veja, ó. Eu te espero ou eu espero por ti. Os dois se referem a você, mas o te não está acompanhado de preposição, está no meio da frase, e o ti está acompanhado de preposição e está no final da frase, certo? Só para reforçar, para você entender de uma vez por todas. Mais um exemplo. Tua mãe quer falar comigo. Então, lembra da palavra? Comigo, que é a junção das palavras com e eu. Então, o ideal é falar comigo. Veja, ó, não o encontrei na escola hoje. Mas veja que na segunda frase, eu não encontrei ele na escola hoje. O ele é o objeto, mas a gente pode trazer ele usando o o. Não encontrei ele ou não o encontrei. Você pode falar das duas formas. Mas a maneira formal é não o encontrei. Informalmente as pessoas falam não encontrei ele ou não encontrei ela. Entendeu? Outro exemplo. Quando o verbo ele finaliza com R, Z ou S, quando eu vou usar o pronome oblíquo, eu vou usar dessa forma, veja só. A frase, ele vai pagar a conta. O objeto. E eu quero substituir pelo pronome oblíquo. Como o verbo anterior termina com R, eu vou substituir por lá. Porque é a conta, uma palavra feminina, então eu vou usar lá, porque é correspondente.
Ele vai pagá-la. Aqui é um hábito. Então, eu usei lá. Porque esse substitui a conta. Esse lá significa a conta. Por exemplo, estou com um amigo conversando, diz, olha, falta pagar a conta. Aí ele me avisa, não, ele vai pagar. Vai pagá-la. Está se referindo ao quê? A conta que vai pagar. Outro exemplo. Eu pus os livros ali. Veja o verbo. Isso é diferente, né? Significa pegar alguma coisa e colocar em algum lugar. Um exemplo. O objeto. Então, eu quero substituir usando um pronome. Como é que eu faço? Eu vejo o final do verbo que termina com S. Então, eu vou substituir por lo. Porque os livros é uma palavra masculina. Viu? Achou estranho? Mas tá certo, viu? Como tinha um S, eu tirei o S e coloquei los, que se refere aos livros. Um livro não, são vários. Então tá no plural. Então eu uso los. Outra regra. Quando o verbo final terminar em M ou no sinal gráfico til, como é que vai fazer? Eu vou colocar no, nos, na ou nas. Vai depender. Por exemplo, eles pagam a conta. Então, o verbo terminou em M. A conta. Eu vou substituir por na. Viu? Antes, eu usei lá o lo. Agora o verbo terminou em M. Ou, se fosse o caso do sinal, né, do til, eu usaria no ou na, nos ou nas. Certo? Vamos mais. O verbo amar. Aí no final ele termina com vogal. Com a vogal O. Então, qualquer verbo terminado com vogal, eu vou usar a ou O. Por exemplo, amo a garota muito. Então, eu vou substituir por amo-a. Porque está substituindo uma palavra feminina. Entendeu? Ok? Vamos mais. Veja. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você cumprimenta, oi, seu nome, seu sinal. Ai, prazer em conhecer você. Como é que você faz? Aqui estaria a palavra conhecer. Se terminou em R, eu vou usar lo. Ou se eu encontrei uma mulher, eu vou dizer lá, prazer em conhecê-la. Certo? Outra frase. Essa, ela se refere à terceira pessoa. Enviou um convite para ele. Esse lhe
substitui o para ele. Ele tem o mesmo significado. Mas lembra, se eu vou usar ele, ou ela, ou eles ou elas, o pronome oblíquo, ele precisa estar acompanhado de preposição. E também está no objeto. Certo? Outro exemplo. Se usar ela, elas no plural ou no singular, vai acompanhado de preposição. Aqui, ó, ele conversou com ela. Ele foi lá e conversou. Então, eu usei o pronome ou a preposição com. Entendeu? Outro exemplo. Também, ó. Nós, vós. Também precisa estar acompanhado de preposição. Por exemplo, ele tem medo de nós. Ele tá lá se tremendo de medo. Vai estar junto de preposição. Ó, tem nós e tem nos, sem o acento. É diferente. Esse aqui você usa em que sentido? É o mesmo que falar, eles viram a gente. Parece a palavra nós. Mas, por exemplo, eu vou falar, eles viram nós. Não, fica estranho. Eu vou usar, é mais usado falar, eles viram a gente. Certo? Se eu for usar a palavra nós, eu preciso colocar uma preposição. Veja que esse aqui primeiro não está com preposição. Se eu mudar, eles viram a nós. Viu? Eu usei a preposição a. Mas é estranho falar dessa forma. É difícil usarem. Melhor usar assim. Eles nos viram ou eles viram a gente. Essa aqui deixa pra lá. Também outro exemplo. Fizeram-nos esperar muito. Também substituindo a expressão a gente. Fizeram a gente esperar muito. Tem a ver o significado se refere à à primeira pessoa do plural. É nós esperamos muito. Eu poderia substituir usando nos. Muito obrigada. Eu sei que é um pouco confuso, mas é normal. Você aproveita que é um vídeo, pode voltar, assistir e também precisa praticar, certo? Tchau!